Então, gente, eu só vou começar recordando um pouquinho de geometria analítica, né? Vocês também conhecem às vezes como álgebra linear, que é a equação do plano. Uma equação da forma ax mais by mais cz mais d, vocês já devem ter aprendido isso aqui, é o que a gente chama de equação geral de um plano, né? Equação geral de um plano π, tá? Onde o A, o B e o C e o D são constantes, né? E x, y, z variam. E, bom, olhando assim, talvez não dê exatamente para perceber por que isso é um plano, mas dá para escrever de outro jeito. Eu vou modificar um pouquinho e a gente vai ver que se x0, y0, z0 for um ponto desse plano π, essa equação pode ser reescrita como ax menos x0 mais b, y menos y0 mais c, z menos z0 igual a d, igual a zero. E quem que é o d que estava ali, né? Se vocês distribuírem, vamos fazer bonitinho, aqui vai ficar ax mais by mais cz mais menos ax0 menos by0 menos cz0 igual a zero. Então, esse aqui é aquela constante d que estava ali. Então, essa aqui é a equação de um plano que passa pelo ponto x0, y0, z0. Tá? Bom, se o c for diferente de zero, a gente pode isolar o z menos z0 daqui. Tá? Então, você pode dizer que z menos z0 é igual a menos a sobre c, x menos x0, mais menos b sobre c, y menos y0. E está aqui uma equação escrita de uma outra forma. Só deixa eu comentar aqui um pouquinho. Quando c é igual a zero, esse termo desaparece e aqui você fica com só x e y variando, né? Quer dizer, falei errado. Quando c é zero, você tem, as variáveis são x, y, z. O que acontece é que a equação só conta como é que o x e o y se relacionam. E o z fica livre, o z fica solto, né? Então, isso, quando c é zero, isso aqui desaparece e o plano fica um plano vertical, porque o z está solto. Tá? Ele pode ser qualquer valor. Tá? Agora, quando o c é diferente de zero, você consegue isolar o termo que tem z menos z0 e ficar com uma equação desse tipo. Tá? Bom, por que eu falei tudo isso? Uma outra coisa que eu queria falar também, eu já ia esquecer, é que com esta forma aqui, desta equação, a gente pode enxergar aqui um produto escalar, né? Isso aqui eu posso enxergar, daqui eu posso reescrever essa equação como o vetor ABC, produto escalar, com o vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0 igual a zero. E o produto escalar é zero, se e somente se este vetor é ortogonal a esse. Né? Isso vocês já aprenderam. Então, o vetor ABC é ortogonal ao vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0. Tá certo? Bom, só que se você faz x, y, z variarem, o que acontece? Aqui tem assim, ó, aqui tem um vetor, que é o ABC,
vamos pensar nesse ponto aqui como sendo o x0, y0, z0. Aí você faz o x variar de forma que, para qualquer x, o x, y, z variam, e qualquer que seja x, y, z, isso aqui tem que dar ortogonal. Tá? Por isso que dá uma equação de plano, né? Isso aqui, a gente imagina os pontos variando no plano e tem o vetor normal fixado, né? Então, você pode pegar qualquer ponto e, desde que isso aqui seja ortogonal, você tem a equação do plano, tá bom? Bom, eu falei tudo isso porque agora nós vamos ver como é que isso, que relação que isso tudo tem a ver com as funções diferenciáveis, né? Então, vamos lá. Eu tenho a função, eu vou mudar de lousa, seja f uma função diferenciável num ponto x0, y0 fixado, tá? O que isso queria dizer mesmo? Tem que existir a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto. Isso aqui quer dizer que existe a derivada del f del x calculada em x0, y0. Isso aqui é um número que eu vou chamar de a. Eu sei que também existe a derivada da f em relação a y, calculada em x0, y0, que eu vou chamar de b. E também, né, são as três coisas. E a terceira condição para dizer que a f é diferenciável é que o limite, quando eu pego um hk tendendo a 0, 0, de f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, menos a, esse a aqui, h, menos bk, tudo isso dividido pela norma do vetor hk, isso aqui tem que dar 0. Tudo bem? Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar x0 mais h de x e y0 mais k de y. E trocar ali, fazendo x igual a x0 mais h e y igual a y0 mais k. Eu vou reescrever isso aqui, né? O limite fica limite. Agora, em vez de hk tendendo a 0, 0, eu vou escrever que o xy se aproxima de x0, y0. Tá? Então, fica xy se aproxima de x0, y0. E aqui vai ficar f de xy menos f de x0, y0 menos aquele número a, em vez de h, eu vou escrever, aqui é h, tá? X menos x0, menos b, y menos y0, sobre a norma de hk, que é do xy menos x0, y0, tá? Então, vai ficar xy menos x0, y0. Tá bom? Bom, aí o que eu quero chamar a atenção é que eu vou fazer assim, ó. Tem esse menos aqui, eu vou pôr em evidência esse menos 1 que está aqui e vou escrever assim, ó, mais e mais. Ah, esqueci de dizer, esse limite é 0. Tudo bem? Então, essa expressão que aparece aqui, entre colchetes, eu vou chamar de z. Tá? Então, seja z igual a f de x0, y0, mais a, não é um a qualquer, é este a daqui, né?
nisso que eu estou explicando, não é um A qualquer, é a derivada parcial, né? A vezes x menos x0, eu só estou escrevendo assim para ficar mais curto, tá? Mais b y menos y0, tá? E o que a gente repara, se vocês quiserem dar um nome, f de x0 e y0 é um número que eu posso chamar de z0, tá? Chamando isso aqui de z0, a gente vê que essa expressão aqui é uma equação de plano. Tá bom? Isso aqui é uma equação de plano. Então, isto aqui, uma equação tá? Agora, o que esse plano tem de especial? Né? Esse plano a gente vai chamar de plano tangente ao gráfico de f no ponto x0, y0, f de x0, y0. Agora, por que ele ganha esse nome? Porque ele tem propriedades especiais. E a propriedade mais especial que ele tem é que, se eu pego a função f de xy e subtraio os valores que estão no plano, né, faço essa conta aqui, esse numerador tende a zero mais rápido do que essa diferença. E em outras palavras, eu estou dizendo que esse plano, ele aproxima a f muito bem. Ele é uma boa aproximação da f. Tá? Então, eu vou arrumar um pouquinho. Então, essa equação aqui, agora eu vou reescrever isso aqui, voltando para qual é o A mesmo e qual é o B, para a gente não ter dúvida, né? Então, Z igual a F de x0, y0, mais del F del x, calculado em x0, y0, vezes x menos x0, mais del F del y, calculado em x0, y0, y menos y0 é a equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto P, vou chamar de P só para ficar mais fácil de se referir a ele. As primeiras coordenadas são x0, y0 e a terceira é o f de x0, y0. Né? Desenhar isso é chato, né? É difícil fazer um desenho em 3 dimensões aqui, mas só para a gente ter uma ideia, teria o gráfico de uma função aqui, o gráfico da f, e num ponto aqui tem um plano que é tangente, ele encosta nesse ponto. Tá? E, bom, é que aqui fica mais impossível assim de visualizar, mas o gráfico ele pode entortar, né? E o plano vem retinho. E a diferença em cada ponto, para cada ponto xy aqui do domínio, ó, aqui está o x0, y0, e se eu pegar um outro ponto próximo de x0, y0, eu posso calcular o f e calcular o valor desse z. Né? E vai aparecer uma diferença. Essa diferença entre o valor obtido pelo z e o valor obtido fazendo o f de x, y, tá? É essa diferença que aparece aqui em cima. E esse limite está dizendo que essa diferença tende a zero muito rápido, né? E tende a zero mais rápido do que a diferença entre esses dois pontos aqui embaixo. Tudo bem? Uma outra coisa que a gente já viu, acho que há algumas aulas, é que quando
eu lembro que eu fiz assim, se você pegar números quaisquer e colocar aqui, e falar que esse limite é zero, você conclui que o A não é qualquer número. Na verdade, para esse limite dar zero, o A tem que ser del f del x calculado em x0, y0, e o B tem que ser del f del y. Ou seja, este limite só vai dar zero se for este A e este B, e não números quaisquer. Tá? O que isso está querendo dizer é que, bom, esta equação de plano aqui, se eu pegar A e B quaisquer, eu vou ter equações de planos variados, passando pelo ponto P. Agora, este aqui é o único que tem esta propriedade. Então, o plano dado por esta expressão é o único plano que tem a propriedade que é a diferença entre o f e o z, né? E este z tende a zero mais rápido do que a diferença entre o xy, né? A norma desse vetor, xy menos x0, y0. Tudo bem? A gente pode, já está de jeito, eu tenho ali a equação do plano, né? Qual seria o vetor normal a esse plano? A equação do plano é, a equação do plano tangente ao gráfico de f é z igual a f de x0, y0 mais del f del x calculado em x0, y0 vezes x menos x0 mais del f del y calculado em x0, y0 y menos y0, certo? Para a gente enxergar o vetor normal, a gente coloca essa expressão na forma de produto escalar, lembra? Como é que seria isso? Então, eu vou reescrever a equação fazendo del f del x, calculado em x0, y0, x menos x0, mais del f del y, calculado em x0, y0, vezes y menos y0. E esse z eu vou mudar, né? Vou passar para o outro lado. Fica mais menos 1 vezes z menos z0. Escrevi de um jeito esquisito, né? Para dar um destaque aqui. Qual que é o vetor normal? Né? Então, vamos arrumar mais uma vez? Esse aqui é um produto escalar, né? Tem um número vezes isso, mais um número vezes esse, mais esse número vezes esse, igual a zero. Eu posso escrever como produto escalar de del f del x, calculado em x0, y0, del f del y, calculado em x0, y0, e menos 1, produto escalar com x menos x0, y menos y0, z menos z0, e eu esqueci de dizer lá em cima, para simplificar, eu chamei esse valor de f de x0, y0 de z0. Tá? Então, este vetor aqui é normal ao plano tangente. E, por conta disso, a gente define a reta normal ao gráfico. Tá? Qual que é a reta normal ao gráfico? Definimos a reta normal ao gráfico de f no ponto P como sendo qual? Ela é a reta que passa por P e tem a direção do vetor normal, né? Como sendo a reta que passa por P e tem a direção de N.
Tudo bem? Então, que reta é essa? Como é que é a equação? Então, essa reta aí, eu posso escrever como conjunto dos pontos x eu vou escrever só, por enquanto, P, mais múltiplos do vetor N. Tudo bem? E faço o lambda variar. Agora sim, vamos escrever. Então, esse x grandão aqui, ele é o ponto, né, de coordenadas x, y, z, que vão variar. Isso aqui é x0, y0, f de x0, y0, mais múltiplos do vetor del f, del x, calculado em x0, y0, del f, del y, também calculado em x0, y0, e menos 1. Então, esse aqui é sempre menos 1 que aparece aqui. Ele, do jeito como a gente escreve, esse vetor normal ele está sempre apontando na direção, no sentido contrário da orientação do eixo z. Tá? Vamos ver um exemplo? Eu quero o plano tangente e a reta normal ao gráfico determinar, então, equações para o plano tangente ao gráfico de f. Eu vou pegar a função y ln de x, tá? No ponto P igual a 1, 4, 0. E já aproveita e a reta normal, tá? E aqui seria I para a reta normal ao gráfico de f em P. Tá bom? Então, como é que vocês vão fazer isso? Isso é um exercício bem simplesinho, mas só para ilustrar o que a gente falou até agora. Primeiro, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é se a função é diferenciável. No ponto, qual seria o ponto onde eu tenho que verificar que ela é diferenciável? 1, 4. Tá? O ponto no domínio é o 1, 4. Então, eu tenho x0, y0 é 1, 4. Seria interessante reparar se esse ponto está no gráfico. Ele está no gráfico? Tá, né? Por quê? Porque a terceira coordenada é o f de 1, 4, né? Das duas primeiras. Né? F de 1, 4 é 4 ln de 1, que dá 0, que é a terceira coordenada. Então, o ponto está no gráfico, né? P pertence ao gráfico de f. Tá? E aí eu também tenho que ver se a função é diferenciável. Essa função é diferenciável? Ela é, porque é produto de duas diferenciáveis. Tá? Então, essa função ela é diferenciável. Tá bom? Bom, aí sim, então eu tenho o plano tangente e a reta normal estão bem definidos. E o que eu tenho que calcular? Tenho que calcular as duas derivadas parciais, del f del x de xy. Quanto dá? Deriva isso aqui em relação a x, o y é constante, vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x, e del f del y de xy é a derivada aqui dá 1 vezes ln de x. Pronto. Deixo assim? Não deixo assim. Eu tenho que calcular no ponto. Tá? Que é uma coisa que, em geral, as pessoas esquecem, né? Vamos lá?
del f del x no ponto 1, 4 dá 4 sobre 1. É isso? E del f del y de 1, 4 é ln de 1, que é 0. Tá bom? Agora está pronto. É só montar as duas equações. Então, qual que é a equação do plano tangente? É z, ó, ele por acaso, ele ainda está escrito aqui, né? Eu ainda não apaguei. É z igual ao f de x0, y0, que é 0, mais a derivada parcial da f em relação a x no ponto, que é o 4, vezes x menos x0, mais 0 vezes y menos o y0, que é 4. Então, arrumando um pouquinho, o z é só 4x menos 4, se vocês quiserem. Essa aqui é a equação do plano tangente. Tá? E a reta normal? X é igual ao ponto, que é o 1, 4, 0, mais múltiplos de que vetor? 4, 0, menos 1. Isso. Tudo bem? A reta normal ao gráfico é só essa. Tem essa equação. Bom, vamos lá. Nesse caso aqui, eu só queria então fazer uma observação. Nesse caso aqui, ó, vocês reparam que aqui apareceu uma outra função, né? Apareceu, eu tinha f de xy igual a y ln de x, e agora eu tenho essa função z igual a 4x menos 4. Tá? Eu tinha olhado isso como a equação do plano tangente, né? A gente tinha visto assim, mas eu posso pensar como uma função. Aqui não apareceu y, mas a gente está imaginando que y também é uma variável independente aqui, que ela só não apareceu nessa expressão, mas aqui eu tenho uma função e o nome que se dá a essa função é uma função polinomial do primeiro grau em duas variáveis. E um nome mais curto seria uma função afim. Tá? Deixa só eu fazer um parênteses. Se eu tenho uma função L de xy da forma ax mais by, uma função assim é uma função linear de duas variáveis. Tá? Ela é linear, é uma função linear de duas variáveis. Tá? Se vocês quiserem, a gente pode até ver como o produto de duas matrizes, né? Uma matriz AB, porque sai do R2 e chega em R, né? AB vezes XY. Eu posso pensar assim. Tá? Então, é uma função linear que pode ser vista até como um produto de matrizes. Agora, se eu chamar de K de XY, uma função do tipo AX mais BY mais C, uma constante aqui, alguns autores continuam chamando essa aqui de linear. Tem outros que chamam essa aqui de afim, é um deslocamento. As que a gente chama de linear, elas têm a propriedade que a função calculada na origem tem que dar zero. Né? Vocês aprenderam em álgebra linear, transformações lineares levam zero no zero. Então, esta é linear. Essa aqui é um deslocamento. Então, se a gente pensar em gráfico, né, você só está deslocando a linear. Tá? Então, essa daqui é uma função afim.